conhecimento que ele te deu. Muito obrigada, estou muito feliz também de estar voltando. Continuo falando sobre organização, né? Mas agora a organização do nosso mundo interior. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a superação de traumas emocionais. É um assunto que é um assunto delicado de se tratar, então a gente tenta falar com bastante delicadeza, né? Mas é importante a gente trazer esse assunto, porque pessoas passam anos, às vezes décadas, sofrendo por conta de traumas emocionais. Então, muito importante falar disso aqui. Esses são os slides de uma palestra de 1 hora que eu dou, então eu vou pegar algumas partes, as partes mais relevantes, as partes mais importantes aqui, para a gente ter essa conversa nesta manhã. Então, quando a gente. Já fui muito bem apresentada, então vou passar esse slide. Quando a gente fala a respeito de um trauma emocional, é importante a gente pensar que um trauma, ele é uma quebra, né? Quando a gente quebra um braço ou uma perna, a gente vai para o setor de traumatologia no hospital, né? E um trauma emocional, ele também é uma quebra. É um evento, é uma experiência, algo que a gente vivenciou que realizou uma quebra dentro de nós, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, a intensidade do trauma, a gravidade do trauma vai ser percebido de formas diferentes por pessoas diferentes. Às vezes, várias pessoas estavam na mesma situação e somente uma pessoa ficou traumatizada com aquilo que aconteceu. Então, e o trauma emocional, ele cria uma quebra principalmente na expectativa que a gente tinha do que a vida seria a partir dali. Então, por isso a importância da gente cuidar bastante. E um trauma, ele acaba um trauma emocional acaba sendo um trauma da vida completa da pessoa, muitas vezes, né? Então, não é incomum que às vezes um trauma físico desencadeie um trauma emocional. Ou, ao contrário, às vezes um trauma emocional desencadeia algo físico. Quem nunca recebeu uma notícia muito chocante, por exemplo, e ficou com um torcicolo, ou teve um formigamento em alguma parte do corpo, enfim. Então, entender que um trauma emocional, ele é algo que vai para muito além de um sentimento ruim que a gente tem, tá? E um trauma emocional, ele traz consequências e ele traz efeitos, né, negativos nas nossas vidas, muitas vezes, né? Então, sentimentos como ansiedade, né, enfim, isolamento, muitas vezes, depressão. A gente pode ter pessoas desencadeando quadros de extrema agressividade, ou então passando a partir dali a ser pessoas mais agressivas. Então, é importante a gente perceber que traumas, eles têm as suas consequências, e essas consequências, elas estão permeando as nossas vidas se a gente não cuida do trauma, né? Então, eu trago aqui 3 lições sobre superação de traumas, e assim, não são 3 passos para superar um trauma, não, ninguém está falando que é fácil superar um trauma emocional, mas é possível. E essas 3 lições que eu trago aqui são lições que a gente observa em pessoas que superaram um trauma emocional. Você vai perceber que, se você conhece alguém que superou um trauma emocional, muito provavelmente essa pessoa trilhou pelo menos alguns desses caminhos, tá bom? Então, primeira lição que a gente traz em relação a um trauma emocional é que é necessário que a gente reconheça corajosamente que aquele trauma existe. Lembra que eu falei da situação que tem várias pessoas e só uma ficou traumatizada? Muitas vezes, quando essa pessoa tenta falar sobre isso, ela vai ouvir: isso é bobeira, deixa para lá, não foi com você. Mas se aquilo pesou para a pessoa, se aquilo significou algo negativo para ela, é preciso que ela reconheça corajosamente. Então, isso me incomodou, isso está me fazendo mal, isso me prejudicou emocionalmente, eu preciso tratar disso. E por quê? Né? Por que isso é importante? Porque Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia, ele vai falar que todas as pessoas, elas passam por uma tríade trágica. Ele chama da tríade trágica da existência humana, que todo mundo vai passar por dor,
todo mundo vai passar por culpa e todo mundo vai passar pela morte. Então, já deste ponto de vista, né, pensando que todo mundo vai passar por dor, culpa e morte, que são inerentes a um trauma, né, ou dor, ou culpa, ou morte, a gente passa a se perguntar mais, não por que eu, por que comigo? A gente passa a perguntar por que não comigo? Né? Isso me aconteceu. E a gente muda a pergunta: para que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo agora? E a partir daí, a gente consegue trabalhar em cima dessa dor, tá? Outra lição importante, né, uma vez que a gente tenha reconhecido corajosamente que sim, este evento me prejudicou, me causou um dano emocional, é a gente buscar compreender e contextualizar. Ninguém explica um trauma, né? Ninguém vai explicar, ninguém vai justificar, mas buscar compreender, buscar mais informações sobre aquilo, buscar expandir o contexto do que eu percebo sobre o que me aconteceu, também ajuda muito. O Viktor Frankl, ele fala que além do Homo sapiens, que é o homem que pensa, né, que é o que nos diferencia dos animais, o homem que pensa, o Homo faber, que é o homem que cria, que trabalha, que produz, que realiza. Existe o Homo patiens, né, uma expressão que ele cunha, que é o homem que é capaz de transformar a dor em vitória. Diferente dos animais, nós, seres humanos, conseguimos transformar tragédia em triunfo, né? E temos um excelente, o maior exemplo de todos, né? De quem transformou tragédia em triunfo. Então, muito importante também a gente buscar entender, buscar compreender e buscar construir algo a partir daquele trauma, tá? E isso é possível, uma vez que a gente reconheça corajosamente e a gente busque compreender um pouco mais. Em terceiro lugar, que eu tenho certeza que toda a nossa audiência aqui já ouviu falar, né, nas pregações, nas igrejas, nós temos o assunto perdão falado sempre em abundância. E perdoar realmente, né, a psicologia fala também muito sobre isso, porque perdoar, né, é um ingrediente fundamental aí na definição, né, de uma situação de trauma emocional. Perdoar a quem? Né? Perdoar ao outro quando, né, eu entendo que o outro me prejudicou, é preciso perdoar, é preciso eu liberar essa pessoa dessa situação e entender agora o que eu vou fazer com aquilo. Perdoar a si mesmo por um grande erro que cometeu. Então, lá no passado, quando eu reconheço que eu fui uma pessoa que fiz algo errado, que prejudicou alguém, você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente presta muita atenção em quem nos causou trauma. Mas você já parou para pensar que você pode ter também causado um trauma em alguém? Isso é importante da gente considerar. Então, perdoar a si mesmo também por um erro que você cometeu no passado. No passado você era uma pessoa diferente do que você é agora, então é importante. E aí eu trago uma provocação de perdoar a Deus, porque é claro que a gente sabe que é Deus que nos perdoa, né? Deus não nos deve nada. Mas eu trago a importância disso porque muitas pessoas não falam sobre uma certa culpa que elas atribuem a Deus por algo de ruim que aconteceu na vida delas. Né? E aí elas, de forma ainda que velada, atribuem a Deus culpa por algo que lhes aconteceu. Então é preciso liberar Deus dessa culpa também. Essa parte eu vou passar rapidamente. E por que é importante a gente falar, né, sobre o perdão? Porque sobre a superação, na verdade. Porque superar, é importante a gente entender que superar não significa esquecer. Assim como a gente tem cicatrizes no nosso corpo, lembra que eu usei a analogia, né, lá na frente, a respeito das quebras que a gente tem no nosso corpo, né? Então eu tenho uma marca aqui no dedo de
de uma queda de bicicleta que eu tive na minha infância, eu tenho uma marca na perna de um acidente que eu tive na minha adolescência, eu tenho a marca da minha cesariana, né, na vida adulta. Então a gente tem marcas ao longo da vida. E quando essas marcas aconteceram, foi muito difícil de lidar com elas. Doeu, a gente chorou, né? Quando a gente é criança, adolescente lá, às vezes a gente fica com medo de mostrar o que aconteceu, né, para nossa mãe, para nosso pai, porque a gente vai ter que se explicar demais, vai ter que, enfim, não era para a gente ter feito aquilo. Então, na hora, o trauma dói, mas depois vem a cicatriz. Vem a cicatriz que fechou ali aquele lugar e aquilo passa a ser uma lembrança. Quando a gente lembra, às vezes a gente até lembra daquele sentimento ruim que deu no momento, mas tá curado, tá fechado. Aquilo não infecciona mais, né? E superar também não é concordar. Às vezes as pessoas ficam se prendendo a um trauma porque elas falam: se eu perdoar, se eu deixar isso para lá, se eu viver de uma outra forma a partir desse trauma, é como se eu estivesse concordando com o que aconteceu. É como se eu estivesse ali sendo cúmplice do que aconteceu. E não é assim, né? Na verdade, você só passou pelos outros passos. Você reconheceu, você entendeu um pouco melhor o que estava acontecendo ali naquele momento e você decidiu deixar ir. E se deixou a ver com o que está para acontecer, com todas as possibilidades de vida a partir de um trauma. Tá? E a minha bandeira, né, a respeito de traumas é o seguinte: traumas emocionais não são bobeira. Tá? Então, se você tem uma questão e você já ouviu alguma vez que isso é bobeira e você se fechou e não fala mais sobre isso, eu estou aqui te dizendo, não sei o que isso significa para você, mas eu estou aqui te dizendo que traumas emocionais não são bobeira. Tá? Pessoas sofrem por anos, por décadas, a respeito de coisas que elas acham que são bobeira e elas não conseguem lidar com aquilo e não conseguem sair deste ciclo. Não são bobeira. Tá? Consequências de traumas emocionais não são frescura. Tá? Então, se você está sentindo um isolamento, se você está sentindo depressão, medo, ansiedade, devido a algo que te aconteceu, que não afetou outras pessoas, mas te deixou com essas consequências, saiba, isso não é frescura. Isso precisa de atenção. Precisa que você dê atenção a isso. Tá? E traumas emocionais não devem ser deixados para lá. Se de alguma forma, alguma parte aqui de tudo que eu falei tocou você de alguma forma, você precisa começar a tratar disso. Você precisa começar a entrar em contato novamente com essa situação e buscar um caminho, tá? Para sair dessa situação de alguma forma. E eles não devem ser deixados para lá. Quero agradecer demais pelo tempo, pelo espaço. Espero que eu tenha ficado aqui dentro do tempo. Eu estou no Instagram como Fabi Freitas Psicóloga, então vocês podem me encontrar lá. E caso vocês tenham gostado em particular de alguma parte de tudo que eu falei e quiserem deixar aqui nos comentários, eu posso sempre voltar a falar um pouco mais nas próximas oportunidades que a gente for se encontrar aqui. Tá bom?